Salve, salve, meus caríssimos considerados e consideradas, tudo bem com vocês? Tudo ótimo! Gente, eu continuo aqui falando sobre a doutrina platônica, sobre a alma humana, as três almas, né? Que é aquela alma, eu tenho que falar o nome, concupiscente, né, a alma irascível e a alma racional, né? E eu, fazendo um entendimento filosófico, já disse para vocês que eu entendo a primeira como a questão dos instintos, aquilo que já vem em nós, no nosso DNA, na nossa carga, que está na nossa carne, que está nas nossas energias internas, que é o das entranhas, né? E depois aquela que está no peito, que é o das paixões, que eu chamo de emoções, né? São tantas emoções, bicho. E a outra que é a racional, que é promovida pelo conhecimento, e conhecimento é cultura, né? E cada povo, cada família tem a sua cultura e educa, né? A educação, né, se dá através da cultura e do conhecimento. Então nós somos seres que nascemos na nossa forma biológica com padrões, né, animalescos, porque nós somos animais, né? E claro, e aí então nós somos guiados pelos instintos, né? E essa coisa vem desde a criança, porque assim, quem é que ensinou a criança a sentir fome, né? A criança começa a chorar, ela vai caçar o peito. Quem ensinou o bezerro a caçar o peito da vaca? Quem ensinou o cachorrinho a caçar o peito da cachorra? Né? Quem ensinou o cachorro a sentir o cheiro da carne e ficar louco quando a carne chega? Então nós temos algo que é do nosso instinto, e claro, daí gera certas emoções, e lá nós temos a razão. E o tema de hoje é o ciúme. Você já sentiu ciúme? Você conhece uma pessoa ciumenta? Porque eu fico pensando que o ciúme ele é instintivo, né? E depois ele gera uma insegurança. Eu acho que a insegurança é a emoção gerada pelo ciúme, né, que nos traz infelicidade. Genilson, porque você está falando que o ciúme é do instinto, né? É da alma concupiscente. Porque a criança, desde bebezinha, ela ainda é inocente, ela ainda não conhece nada sobre o mundo, ela tem ciúme da mamãe, né? O bebê tá pequenininho no braço, lá você vai pegar, mas ele fica bravo, né? Ele quer ficar com a mãe, ele, sabe, se chega alguém, ele tem um irmãozinho ali, você vai brincar com o irmãozinho, ele começa a chorar e ele começa a querer defender o irmãozinho, sabe, aquele ciúme, aquele, né? Ele não quer ver o irmãozinho com outra pessoa, ele não quer ver a mamãe pegando outro bebê. O bebê já é pequenininho ali, por volta dos 6, 8 meses. Se ele vê a mamãe pegando outro bebê, ele chora, esperneia. Então, eu acredito que o ciúme é algo, né, que já vem no nosso DNA. E claro, e aí a gente gera uma emoção que seja de insegurança, que seja daí gera o medo, que é instintivo também, de perder, né, e de querer, daí gera aquele apego, né, gera aquele sentimento de posse, possessivo, é só meu, é só eu e nada de outro. Então a gente tem ciúme, né? As crianças têm ciúme do brinquedo, tem ciúme do papai, tem ciúme da mamãe, tem ciúme do titi, tem ciúme do tal. E daí quando a gente cresce, a gente começa a ter ciúme de outras coisas. A gente começa a ter ciúme do carro, a gente começa a ter ciúme do namorado, ter ciúme da namorada, ter ciúme das amigas, dos amigos. Eu já vi muita amizade de adolescente acabar, porque as meninas estão ali, aquele grupo de amigas e tudo mais, daí chega uma novata na escola, a amiga faz amizade com a novata e a outra vai e briga. Eu não gostei dela e tal. E acaba rompendo a amizade, né, com a colega antiga, porque a colega fez uma nova amizade. Se não tivesse ciúme, poxa, a sua amiga pode ser minha amiga, o seu amigo pode ser meu amigo, né? Então, o ciúme ele traz infelicidade, né? E
Vocês aí, né, meus considerados e consideradas, devem já ter vivido situações de ciúme. E quando eu falo do ciúme, é igual eu falo que é instinto, porque tá lá a cachorra com os seus filhotinhos no ninho, nasceu ali, tá tudo. Você chega lá, né, a cachorra tá defendendo os filhotes, né? Então o ciúme, eu vejo, né, a vaca, você tem aquela vaca, eu morei na fazenda há muito tempo, né? E tem aquelas vacas mansinha que você coça ela, né? Nós morava na fazenda, nós nunca tivemos vaca nem gado, mas a gente tinha contato com o gado. Tinha uma novilha lá mansinha, a gente coçava ela, alisava, e daí ela enxertou, aí amojou, a bicha estava amojadinha, a gente coçava os peitos dela e tudo. Quando ela pariu, ninguém aproximava do bezerro, porque se aproximasse do bezerro, ela vinha para cima com tudo, né? O ciúme, né? E daí gera, né, aquela questão da defesa, né? Defender o que é seu, né? A minha cachorra Pantera, eu tinha uma cachorra doce, só vivia deitado no meu colo e tal, e dali para ali a Pantera. Cheguei um dia, a Pantera com um monte de filhote lá, tava mojado, um monte de filhote. Quando eu cheguei, Panterinha, ela não deixou eu aproximar dos filhotes, né? Né, aquele... E ela deu trabalho para mim poder, uma vez choveu, deu trabalho para me mudar os filhotes dela de lugar, sabe? Eu tive que chegar, não sou de bater nos animais, mas eu tive que chegar com um pau na mão de proteção. Só você vem! Porque ela não queria deixar eu pegar os filhotes. Se eu deixasse os filhotes na chuva, né, eu ia levar para outro lugar. Eu sei que ela leva também, mas como ela tá pro lado de fora, né, a cachorra ela morde os cachorrinhos e carrega, né? Ela também sabe, a natureza sabe criar mecanismo para que os animais sobrevivam. Mas eu fiz uma intervenção humana e a Pantera não gostou, né? A Pantera não gostou, né? E daí essas coisas vai me levar a entender o ciúme também como uma coisa de instinto. E pra gente, né, nós seres humanos já adultos, quando a gente tem ciúme do nosso cargo no emprego, quando a gente tem ciúme do nosso colega de trabalho, quando a gente tem ciúme, a gente acaba sendo infeliz, a gente acaba desconstruindo a amizade, a gente acaba construindo rancor, construindo ódio, construindo insegurança, construindo inveja, construindo por causa desse ciúme, né? Esse ciúme que gera apego, né? Que gera um apego possessivo, né? Um apego egoísta, né? Que acaba nos trazendo infelicidade. E como eu falei de ciúme, vou ter que contar uma história sobre ciúme, né? Chato, mas vou contar, porque eu também já senti ciúme, eu também já fui ciumento. Pessoal, vamos chegar aos 9 minutos. Não, a gente marca, a gente volta no próximo encontro que eu vou falar sobre ciúme também, continuar, tá bom? Fiquem com Deus e se Ele permitir, estaremos aqui na próxima oportunidade. Fui!